Vamos então dar o estudo, vamos dar início ao estudo da Palavra de Deus e desde já uma boa noite àqueles que nos acompanham durante este período e um abraço muito grande. E eu qualquer dia vamos ter que tirar aí 15 minutos só de abraços que a gente vai mandando, mas um abraço muito forte a todos e ao nosso irmão Arthur que está nos Açores e a Paula, a esposa, um abraço muito grande e certamente o Senhor está a cuidar da sua palavra e é bom que estas novas tecnologias, isto chega tão longe. E mais uma vez um abraço ao nosso irmão Alberto, ao nosso irmão Benjamin, à nossa irmã Filomena, as nossas irmãs Filomenas, mas a nossa irmã Filomena que está em Inglaterra também, já tivemos a orar também pelo Samuel, e a nossa Angola, o Eloy, o Cristóvão, a Graciela, a todos. Um abraço muito grande, muito forte a todos. E o Senhor sabe, eu posso não ter dito... Para Sorocaba também, aqueles irmãos ali, vimos as fotografias, irmão Alberto, muito bom, e oramos também porque é uma obra muito importante e só o Senhor saberá daqui mais para a frente como é que as coisas vão correr e o Senhor estará a conduzir as coisas, mas é motivo de nós orarmos e já estivemos a orar por essa obra que é muito importante. Um abraço muito grande à Camila e aos filhos também do nosso irmão Alberto. Vamos então dar início ao estudo e vamos ler a carta aos Colossenses, capítulo 2. Vamos abrir então a palavra de Deus aos Colossenses, capítulo 2, e vamos ler o capítulo todo. Vamos ficar de pé, irmãos. E então a palavra de Deus diz-nos assim: porque quer que saibais quão grande combate tenho por vós e pelos que estão em Laodiceia e por quantos não viram o meu rosto em carne, para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor, enriquecidos da plenitude da inteligência, para o conhecimento do mistério de Deus, Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. E digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e firmeza da vossa fé em Cristo. Como pois recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e sobreedificados nele, confirmados na fé, assim como fostes ensinados, abundando em ação de graças, tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs subtilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo o principado e potestade, no qual também estáis circuncidados com a circuncisão não feita por mão, no despojo do corpo da carne, a circuncisão de Cristo, sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitaste pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. E quando vós estáveis mortos nos pecados, e nem circuncisão da vossa carne vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festas, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Ninguém vos denomine a seu belo prazer, com pretexto de humildade e culto dos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando em debalde inchado na sua carnal compreensão, e não ligado à cabeça, da qual todo o corpo, provido, organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Se pois estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, porque vos carregam ainda de ordenanças como se vivesses no mundo, tais como não toques, não proves, não manuseis, as quais coisas todas perecem pelo uso segundo os preceitos e doutrinas dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. E foi a leitura da palavra de Deus. Podemos nos sentar. Vamos agora passar então ao estudo e vamos ouvir o nosso irmão Alberto. Vamos ouvir o que o Senhor tem para nos dizer através do nosso irmão Alberto. Graças a Deus por mais esta reunião de oração, comunhão e estudo bíblico. Louvo ao Senhor por cada irmão que se interessa em adorar ao Senhor através das Escrituras. E é uma alegria ter este momento, um momento muito especial que precisamos valorizar, abrir a Bíblia e estudar e entender o que Deus tem para as nossas vidas. Colossenses 2, ainda no verso 15. Quem pensou que eu ia pular um pouco? Ainda temos muito o que dizer, não é verdade?
Diz assim o texto: despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. A maioria dos crentes, dos cristãos, falam mais do diabo do que da dispensação da graça, do mistério. E o pior, o inimigo conhece muito bem cada crente e cada cristão. Afinal de contas, ele já tem mais de 6.000 anos observando a conduta humana, os deslizes do homem. E ele sabe exatamente aonde ele vai aprontar uma armadilha. Claro que Deus deseja que cada crente, cada cristão conheça, e esse é o desejo de Deus, que cada um conheça a dispensação da graça, o mistério revelado ao apóstolo Paulo. Porém, o diabo também conhece o mistério, e ele faz de tudo para impedir que cada crente venha usufruir desta graça. Nós deveríamos conhecer o inimigo a tal ponto que, como Paulo diz em segunda carta aos Coríntios, no capítulo 2, no verso 1, que nós não ignoramos os seus ardis. Um dos principais é impedir o conhecimento da graça. Efésios, no capítulo 3, mostra o desejo, o alerta do apóstolo Paulo, em que o mistério da graça, a dispensação da graça, fosse conhecida da igreja. E o diabo, ele faz de tudo para impedir o avanço deste ensino. Paulo, ele está querendo dizer algo que o irmão Stan, provavelmente foi ele que, num dos seus artigos, destacou o capítulo 10 de Daniel para ilustrar e mostrar a guerra, a luta onde nós estamos envolvidos e muitas vezes até ignoramos. Capítulo 10 de Daniel. O profeta ora a Deus pedindo orientação. E o anjo de Deus vem ao profeta com uma mensagem de Deus. Porém, lá no verso 11 até 14 de Daniel 10, um outro anjo caído, um demônio, vem resistir esse mensageiro de Deus, impedindo que este entregasse a mensagem de Deus ao homem. E assim também Paulo provavelmente deveria ter isto em mente quando escreve e mostra sobre esta situação. Porém, você, observando o texto, deve perguntar, mas se o Senhor Jesus já derrotou na cruz do Calvário, despojando os principados e potestades, eu não devo mais me preocupar? Sim, de fato. Porém, as artimanhas de Satanás, e principalmente os seus ardis, a sua astúcia, continua a influenciar e a enganar as pessoas, principalmente os crentes. O príncipe da Pérsia, conforme Daniel capítulo 10, teve que lutar com o anjo de Deus, impedindo que a mensagem chegasse ao homem de Deus. Isso foi na época da dispensação da lei. Hoje, na dispensação da graça, Satanás sabe que não tem que lutar com nenhum anjo que vai trazer alguma mensagem de Deus ao homem. Ele sabe exatamente que a mensagem da graça revelada ao apóstolo Paulo agora está entregue aos embaixadores cristãos, aos embaixadores de Cristo que estão levando a mensagem. E a luta é grande quando temos que apresentar o Evangelho, a dispensação da graça, e contar sobre o mistério, a revelação que está escrito aí. A revelação, a pregação conforme a revelação do mistério em Cristo Jesus. E ele vai fazer de tudo para impedir que eu e você, que carregamos agora a mensagem da graça, transmita e ensine isso a outros. Eu, por muito tempo, como líder, um líder religioso, denominacional, quantas vezes eu estava confuso e lutando com questões. A partir do momento que eu conheci a graça, que eu conheci o mistério, abre o entendimento, desbloqueia, acaba toda a confusão e você compreende, você entende o plano de Deus para a sua vida. Você compreende a posição que você está agora na história de Deus. Que o Senhor nos ajude a transmitir essa mensagem da graça a outras pessoas e principalmente aos religiosos, aos crentes também. Que o Senhor nos abençoe. Amém.
Especialmente para os Açores, para o Artur e para a Paula. E eu gostava de... O irmão Alberto é assim, o irmão Alberto vai comandar as operações, a gente vai atrás. E eu tinha dito, pensava que ele já ia passar para a frente, mas, sim senhor, aceitei o desafio, vamos ficar aqui ainda até o irmão dar o passo em frente. No capítulo 2 da nossa passagem, no versículo 15, que é onde nós nos encontramos, lemos: despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e Deus triunfou em si mesmo. E o irmão Alberto, apropriadamente, veio falar sobre este assunto de uma forma muito bem exposta. Porque, de facto, se no passado o diabo estava empenhado em impedir que a mensagem profética chegasse onde devia chegar, o diabo está empenhado em que a mensagem da graça também chegue onde ela deve chegar. E eu começaria por, e vamos a ver se eu consigo, muito brevemente, dizer o que eu quero dizer. Nós não estamos a estudar a Bíblia como estamos a estudar, e estamos a estudar a Bíblia versículo por versículo, quase que palavra por palavra. Nós temos que sempre não esquecer o contexto. E quando nós entramos muito a fundo nas questões, perdemos às vezes o quadro, a floresta. Estamos a olhar para a árvore e perdemos um bocado a floresta. E eu queria chamar um bocado a vossa atenção para a floresta aqui. Porque o versículo 15 diz: despojando os principados. É muito importante percebermos isto no contexto. Isto tudo começa no versículo 1. E o versículo 1 e 2 diz assim: porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós. E eu quero chamar a vossa atenção para o grande combate que o apóstolo Paulo teve por estes crentes. E por nós, não é? Pelos que estão em Laodiceia e por quantos não viram o meu rosto em carne. E nós não vimos o rosto dele em carne, ele combateu por nós. E combateu por nós exatamente para esta mensagem bendita chegar onde chegou. E o versículo diz assim: para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor e enriquecidos da plenitude da inteligência para conhecimento do mistério de Deus Cristo. Para o conhecimento do mistério. Ele está a combater para que as pessoas conheçam esta verdade do mistério. O versículo 1 diz que ele combatia, notem bem, temos aqui um combate por nós. O combate que nós vemos em Daniel no capítulo 10, que o nosso irmão Alberto disse, é um combate que existe neste momento. São combates diferentes, mas são combates. E não sei qual o mais assanhado. Eu estou convencido que o mais assanhado é o atual. E em que nós estamos empenhados e muitas vezes não estamos conscientes do combate em que estamos envolvidos. Eu gostava que vocês reparassem que o versículo 4 da passagem, e portanto estamos a ver a floresta, não é só a árvore, o versículo 4 diz: e digo isto, notem o contexto, e digo isto para que ninguém vos engane. Para que ninguém vos engane. E se há alguém que está empenhado a enganar, é o diabo e os seus ministros. Porque ele tem ministros. Portanto, ele está a dizer assim: epá, nós temos aqui um grande combate. E o combate implica Satanás, e implica os seus ministros. E o versículo diz assim: olha, e vocês não se deixem atemorizar. Porque a grande questão é esta. Nós podemos nos sentir diminuídos ou enfraquecidos neste combate. E nós não temos que nos sentir diminuídos nem enfraquecidos neste combate por esta verdade. Antes, pelo contrário, devemos ter toda a ousadia, que é o que nós vemos no apóstolo Paulo. E eu já vos vou mostrar. É para vocês verem. Que ninguém vos engane. E eu gostava que vocês reparassem nisto. Que ninguém vos engane. A questão do engano é uma questão latente desde o Jardim do Éden. Porque há um enganador. E o diabo não perdeu a sua vocação de enganador. Aliás, ele e os seus ministros. Aliás, no estudo passado, nós falamos, acho que fizemos referência, aos ministros de Satanás. Que ele tem os seus ministros, os seus servos. E é curioso nós repararmos que, por exemplo, eu até vou ler uma passagem, que é uma passagem curiosa. Sabe que na segunda carta de João, eu estou desejoso de chegar ao céu, sabem? Porque eu nunca mais lá chego. Mas eu estou desejoso de chegar ao céu, porque isto aqui na Terra não dá para a gente estudar a Bíblia como a gente quer e gosta. Lá é que vai ser o mesmo demais, com o mestre dos mestres a ensinar-nos a palavra de Deus. Porque aqui não há tempo, e eu precisava de mais tempo para isto. E estava eu a considerar este monumento incrível que é as Escrituras, e no capítulo 2 da segunda carta de João,
Nós lemos assim no versículo 7, e eu bem gostava de ter mais tempo para isto. Olhai por vós mesmos. 7, estou a ler o 8. Porque já muitos enganadores, tomem bem atenção, os enganadores não são poucos. Vocês têm bem noção disso. Muitos enganadores, já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus veio em carne. Este tal é o enganador, é o anticristo. Nós temos aqui o enganador, que é Satanás, e temos os enganadores, que são muitos. Há aí uma rede muito bem montada de enganadores. Bem, nós certamente que nos lembramos de Paulo a escrever aos Coríntios, na segunda carta, e dizendo assim, assim como a serpente enganou Eva, a serpente enganou Eva. E depois, ele, quando escreve a Timóteo, ele diz assim, a mulher sendo enganada, ele é um enganador. Ele enganou Eva, não é? A mulher foi enganada, e ele agora tem uma equipa vasta, que não são poucos, que são espíritos enganadores. Aliás, essa passagem que fala nos espíritos enganadores, também é Paulo a escrever a Timóteo, e eu, como não estou a ler no contexto, vocês se calhar não estão a ver qual é a passagem, mas eu vou dizer qual é a passagem. E a passagem diz assim, o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores. Sabem de uma coisa? Uma das coisas mais dramáticas que me dói a alma é eu ter visto na minha vida de crente, desde que me converti e que abracei a fé, ter visto guerreiros que estavam ao meu lado, terem, como lemos aqui nesta passagem, apostatado da fé. É lamentável, é deplorável, é triste, mas é real. O apóstolo disse que isto ia acontecer e eu tenho assistido a indivíduos que apostataram da fé. Epá, sussurraram neste combate. Não resistiram neste combate. Foram vencidos neste combate. Epá, temos que orar por eles. Paulo também orou por alguns dos que estão aqui citados pelo nome. Mas nesta passagem que ele diz que apostataram da fé, como? Dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas até de demónios. Há muita doutrina que anda aí. Eu vou-vos dizer uma coisa. Qualquer ensinamento que não seja do Senhor hoje, mesmo que bíblica, é doutrina de demónio. Epá, temos que ser claros. Porque aquilo que não está em vigor hoje não é do Senhor. Há muita coisa do Senhor que esteve em vigor ontem. E muita coisa do Senhor que vai estar em vigor amanhã. E o querer trazer as pessoas para aquilo até mesmo que o Senhor disse noutro tempo, é estar a escravizar as pessoas, e contra isso Paulo lutou, como nós sabemos nas Escrituras. Bem, vocês vão de reparar, e aqui vou fazer uma ligação em parte, porque está relacionado com o que o irmão Alberto acabou de dizer muito bem, vocês vão de reparar que há uma oposição clara ao plano profético de Deus na Bíblia. Há uma oposição, repito e sublinho, humana, à revelação e ao desenrolar, ao desenvolvimento do plano profético na Bíblia. Há uma oposição humana em relação ao propósito de Deus na dispensação da graça, na revelação do mistério. Repito e sublinho, uma oposição humana, e para ambas as realidades há uma oposição diabólica. Porque em relação ao desenvolvimento do plano profético há uma oposição diabólica, que nós vemos na Bíblia, e há também uma oposição diabólica em relação à graça e ao desenrolar da dispensação da graça. Eu não tenho tempo para entrar muito em detalhes, até porque o tempo, e eu vou ganhar a fama de ser um indivíduo que demora mais tempo, isto é terrível. É terrível que eu não convivo bem com a ideia. Mas também tenho a noção de que as coisas têm que ser bem explicadas, e sem tempo as coisas não se explicam. Mas eu vou tentar ser breve e resumido, porque não posso entrar muito em detalhes. Vocês vão de reparar que, por exemplo, em relação à oposição humana ao propósito profético, e nestas oposições há uma coisa que eu quero destacar. Qual é o meu papel nisto? E o nosso papel nesta oposição diabólica e humana tem uma palavra. Só uma palavra que retrata
a minha postura, que deve retratar a minha postura, que deve retratar a minha posição e a minha ação, que é a palavra ousadia. Ousadia. Fixem bem e sublinhem bem a palavra ousadia. Quando o plano profético estava a ser resistido, quando nós vemos a oposição humana ao plano profético, eu queria chamar a vossa atenção para isto. Eu não sei porquê, mas está-me a faltar aqui qualquer coisa que eu não sei o que é. Mas sim, não, já sei, está-me a faltar é aqui, mas está aqui. Está-me a faltar aqui que eu não apontei, mas está na minha cabeça. Na oposição humana, o irmão Alberto citou, e muito bem, Daniel. E de facto nós vemos em Daniel, não vou molhar no molhado, mas vemos ali em Daniel claramente uma mensagem que Deus queria que chegasse e que tinha a ver com a revelação e com o desenvolvimento do plano profético no tempo de Daniel. E é uma oposição claramente diabólica, não é? Neste caso diabólica, a esse desenvolvimento. E que depois se vai acentuar mais à frente. Mas, entretanto, em relação à oposição humana, nós vemos, por exemplo, isto daria muito tempo para estarmos a considerar isto em detalhe, mas eu vou avançar na história e vamos ao tempo do Senhor Jesus Cristo. E quando nós chegamos ao tempo do Senhor Jesus Cristo, por exemplo, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, e quando eu me refiro ao tempo do Senhor Jesus Cristo, até já estou a ir mais adiante, estou a ir ao tempo em que a revelação profética estava a decorrer já depois da morte e da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, eu quero chamar a vossa atenção para isto porque o que me importa aqui é qual é o meu papel no meio disto tudo. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, nós lemos assim. Por exemplo, os versículos 1 a 3. E estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo. Reparem, eles estão a pregar a nação. Eles estão a pregar. Notem que o que está a decorrer é o cumprimento da profecia de Joel. Porque isto foi dito pelo profeta Joel, disse Pedro em Atos 2, não é? No cumprimento da profecia. No capítulo 3 ele disse, diz no versículo 19, antes disso, ele diz no versículo, ai a minha cabeça, capítulo 3, é o 19, pá, eu que já nem vejo bem, que diz, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Ele chama-os ao arrependimento, e se eles se arrependessem, diz, e envia-lhes Jesus Cristo, o qual de antes já vos foi pregado, o qual convém que o céu contenha, até aos tempos da restauração de tudo. Ou seja, o plano profético que está-se a desenvolver, está-se a cumprir, dependia do arrependimento deles, e reparem que no capítulo 4, a reação é esta. Estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus, resistência humana, oposição humana, não é? Doendo-se muito de que se ensinassem o povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dos mortos, e lançaram a mão deles e os encerraram na prisão até ao dia seguinte, pois já era tarde. E depois nós lemos também, nos versículos 5 a 7, o seguinte, e Anás, o sumo sacerdote, e Caifás, e João, e Alexandre, e todos quantos havia da linhagem do sumo sacerdote, pondo-os no meio, perguntaram, com que poder ou em nome de quem fizeste isto? Reparem a oposição terrível, não é? Ao cumprimento do plano profético, que estava a decorrer, e que estava para se cumprir, e que dependia apenas de um pequeno clique, eles arrependerem-se. E eles ficaram furiosos com esta situação, a reação humana ao desenvolvimento e ao cumprimento do plano profético. E sabem o que é que nós vemos no capítulo 4 e versículo 17? O que é que eles fizeram? Perante esta oposição, perante esta resistência, perante esta animosidade, o que é que estes crentes do plano profético, da dispensação anterior, como é que eles fizeram? E nós temos que aprender com eles. O que é que eles fizeram? No versículo 17, reparem bem, lemos assim, mas para que não se divulgue mais entre o povo, ameacemo-los, para que não falem mais nesse nome a homem algum, não é? Lemos aí no versículo 17 a 24. Portanto, eles ameaçaram-nos, não é? Meter-lhes medo, não é? Oposição. Versículo 18. Chamando-nos, disseram-nos que absolutamente não falassem, nem ensinassem no nome de Jesus. E depois,
Pedro diz, olha só lá uma coisa, mas vocês pensam que me metem medo? Versículo 19, diz assim, respondendo porém Pedro e João, eles disseram, julgai vós mesmos se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a voz do que a Deus. Epá, vocês estão muito baixos. Vocês, epá, há alguém que está mais acima que vocês. Vocês pensam que me metem medo, que nos metem medo? Versículo 21, mas eles ainda os ameaçaram mais. Vocês estão a ver a oposição. Estão a ver a oposição terrível. E, não achando motivo para os castigar, deixaram-nos ir. Por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus. E soltos eles, foram para os seus. Versículo 23. Foram para os seus. E o versículo 24 diz assim, e ouvindo eles isto, unânimes levantaram a voz a Deus e foram orar. E o que é que eles foram orar? Tomem bem atenção ao seguinte. Tomem bem atenção ao seguinte. O que é que foram orar? Oh Senhor, tem pena de nós, Senhor, coitados de nós. Senhor, tira-nos esta perseguição de cima, que nós estamos atormentados com esta... Foi isso que eles oraram? Acham que foi isso que eles oraram? Eu quero que vocês notem bem qual é a postura do crente. Sabem de uma coisa? Quem anda com Deus, na dispensação da graça, ou em qualquer dispensação, quem anda com Deus, não há hipótese. Olhem para Noé. É preciso continuar? Ele teve medo? Teve receio? Quem anda com Deus? E agora vocês reparem no seguinte, eles vão orar, tomem atenção à oração deles. Oraram, entre várias coisas, que eu não vou agora estar a estudar a oração deles aqui, não é? E eles dizem assim, esperem só um bocadinho, e eles dizem assim, portanto, eles citam a Bíblia, na oração citam até a palavra de Deus, e ó Senhor, tu até na tua palavra dizes que eles vão se levantar, como diz aqui no versículo 24, tu és o que fizeste o céu e a terra, o mar e tudo que neles há, que disseste pela boca de David, teu servo, porque bramaram as gentes e os povos pensaram coisas vãs. Quem conhece a palavra de Deus está descansado. É muito importante conhecermos bem a Bíblia. E reparem que a força deles vinha da Bíblia. De onde é que vem a nossa força? E eles clamaram desta maneira, não é? Porque bramaram as gentes dos povos pensaram coisas. Levantaram-se os reis da terra, príncipes se juntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Estão a citar o Salmo 2. Porque verdadeiramente contra o teu santo filho, Jesus que tu ungiste, se juntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Cumprimento da linha profética. Agora vocês reparem no versículo 29. Agora, o que é que vamos fazer? Senhor, estamos aqui para falar contigo. Sabes o que é que a gente tem para te dizer, Senhor? A gente não está aqui a pedir-te para tirares a perseguição, não é nada disso. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e não é tiras, não é remove-as, não é nada disso. E concede aos teus servos que falem com ousadia a tua palavra. Eles já não tinham tido ousadia antes? Pois então é assim. Ainda vão ter mais ousadia da nossa parte. Nós não podemos ceder. E eu lamento que haja alguns que têm sussurrado e têm caído, e olho para trás e para os lados e vejo muitos a caírem, um à esquerda, outro à direita, que Deus nos ajude. Mas nós não tememos a oposição humana, nem a oposição diabólica. E a nossa oração deve ser ousadia, mais ousadia. Nós vemos a ousadia de Pedro, no versículo 31 da nossa passagem, de Atos 4, mais à frente, eu até já sei de lá, em Atos 4, versículo, nós lemos o 29, não é? Onde temos aquilo. Quando chegamos ao versículo 30 e 1, lemos, e tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos nós fomos cheios do Espírito Santo. E qual foi o resultado? E anunciava a palavra com ousadia. Isto é demais. Senhor, queremos ousadia! Anunciaram a palavra com ousadia. E é esta a nossa postura. Nós temos que ser ousados. Por exemplo, salvas as devidas distâncias e proporções, a situação que se passou agora há dias com aquela pessoa que a gente falou há bocado e que o nosso Cristóvão nos disse para nós tentarmos ajudá-la. E eu liguei o número de telefone que o Cristóvão deu para aquela pessoa, sem a conhecer, sem nunca ter falado com ela, nem saber quem ela era, nem ela saber quem eu era, e eu liguei para ela apenas com ousadia. E com ousadia falei do Evangelho. E ela ficou toda contente.
E nós às vezes parece que vemos elefantes e vemos gigantes e vemos não sei o quê, pensando como é que as pessoas vão reagir. Vão reagir como? Até vão agradecer. Epá, tem que haver a ousadia da nossa parte. O problema está em nós, não está nos outros. E vocês reparem no seguinte. Depois, nós temos a oposição humana ao propósito de Deus. E na oposição humana ao propósito de Deus, se vocês lerem Atos dos Apóstolos, capítulo 13, e aqui já temos o apóstolo Paulo e a revelar, já no início da dispensação da graça, e no capítulo 13, eu quero que vocês, não tenho tempo para, não tenho mesmo tempo, eu tenho que andar para a frente, mas nos versículos 45 e 46, nós lemos assim, Atos 13, 45 e 46. Lemos assim. No sábado seguinte, versículo 44, no sábado seguinte juntou-se quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. E estavam em Antioquia da Pisídia. Ok? Em Antioquia da Pisídia. E nós lemos nos versículos 45 e 46 o seguinte. Então os judeus, tomem bem atenção à oposição humana, eles estavam a anunciar a palavra. Então os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo dizia. Eu já passei por uma situação destas. Eu uma vez estive em Londres, no Hyde Park, e estava um crente a pregar o Evangelho. Estava um dia daqueles assim meio chuvosos, mesmo à maneira de Londres, não é? E eu, vou para lá. Ele, coitadito, estava lá sozinho. Coitadito? Eu digo isto com muito carinho, porque ele é um grande homem. Estava ali sozinho, e uma série de islâmicos que pareciam cães raivosos a ladrar, autenticamente, sei os nomes. Aliás, o apóstolo Paulo fala em cães, aqui na Bíblia. Não estou a dizer nada que a Bíblia não fala. Pareciam cães raivosos a ladrar, à volta dele, pareciam cães que não o largavam, e ele com aquela serenidade a pregar a palavra de Deus, e disse, eu vou lá para o pé dele. Vou lá para o pé dele. E fui lá para o pé dele. E passei uma das experiências mais marcantes e inesquecíveis da minha vida, que agora não vou contar. Já contei outra, alguns já sabem da história. Mas o que é admirável é nós vermos esta situação, estar alguém a pregar e alguém a blasfemar contra. Porque blasfemavam contra o nome de Jesus também. Qual é a posição? Fugimos. Ele estava sozinho. Vocês pensam que ele se foi embora? Pensam que a chuva o mandou embora? Pensam que as ameaças dos outros o mandaram embora? Nem Paulo, lemos aqui, mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram, era necessário que a vós se vos pregasse primeiro a palavra de Deus, mas visto que a rejeitais e vos julgais, e não vos julgais dignos da vida eterna, é que nos voltamos para os gentios. O que eu quero chamar a vossa atenção é a ousadia perante a oposição humana na pregação do Evangelho. E nós temos em Romanos, no capítulo 15, eu quero chamar a vossa atenção para isto, porque o apóstolo Paulo, já repararam que quando o apóstolo Paulo fala do ministério que o Senhor lhe deu, sabem que o ministério dele é o único. Eu tenho tanto para dizer que eu gostava de dizer estas coisas todas em pormenor. O ministério dele é incomparável. O ministério de Paulo não é o ministério de Pedro. O apostolado de Paulo é diferente do apostolado dos 12. É um apóstolo é um apostolado diferente em tudo. E quando ele fala do seu apostolado em Romanos, no capítulo 15, vocês sabem o que é que ele diz, no versículos 15 e 16? Ele diz assim, Romanos 15 e 16, ele diz assim, mas irmãos, em parte vos escrevi, está a escrever aos Romanos, mais ousadamente, não tem a palavra ousado, não tem a palavra ousadia mais uma vez, ele está a escrever ousadamente estes crentes porquê? Como para vos trazer outra vez isto à memória, que pela graça de Deus, que por Deus me foi dada. E é preciso ousadia para com esta graça que Deus deu a Paulo. Que quê? Versículo 14. Que seja ministro de Jesus Cristo entre os gentios. Esta coisa de ser ministro... Sabem que é aqui nesta passagem? Esta Bíblia tem que ser estudada com muita atenção. Nós temos aqui 2 ministros neste capítulo, já repararam bem? Temos aqui Paulo a dizer que era ministro, no versículo 16, ministro de Jesus Cristo entre os gentios, e no versículo 8 temos outro ministro,
Digo, pois, que Jesus Cristo foi ministro da circuncisão. Temos aqui dois ministros completamente em contraste. Jesus, ministro da circuncisão, ministro dos judeus. E nós temos aqui o apóstolo Paulo, ministro dos gentios. E ele diz, esta verdade, eu não tenho tempo para desenvolver e para explicar isto em detalhe, mas esta verdade, diz ele, quero-vos trazer à memória que esta graça que eu recebi, porque foi uma graça, porque sabem que o apóstolo Paulo não merecia nada, não é? Não vão alguns ainda dizer, olha, está a dizer que está Jesus Cristo do lado, está Paulo do outro, como se Paulo pudesse competir. Não é nada disso. O apóstolo Paulo é o mais indigno de todos os homens. E ele apela aqui, ele faz aqui uma referência à sua indignidade quando ele diz, pela graça que por Deus me foi dada, Deus ser ministro entre os gentios. E ele diz, eu quero-vos trazer isto à memória. Em parte vos escrevi mais ousadamente. É preciso ousadia para dizer isto. E eu, se estivesse na pele de Paulo, eu digo-vos uma coisa, eu tinha que ter mesmo ousadia. Ele tinha que ter ousadia. Sabem porquê? Então eu ia dizer, eu recebi do Senhor... Vocês imaginam eu ter um discurso destes? Hã? Ele tinha que ter ousadia. Mas nós temos que ter ousadia também. É preciso ousadia. E na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 2 e versículo 2, para vocês verem, 1 Tessalonicenses 2:2, a ver se eu acabo isto rápido. 1 Tessalonicenses 2:2, lemos assim. Versículo 1 diz, irmãos, rogamo-vos. E o versículo 2 diz que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse... Desculpa, enganei-me, é a primeira carta. Eu disse segunda? Não, é segunda. É a primeira. Eu disse segunda, não? Segunda? A primeira, mas estava a ler a segunda. Desculpem lá. 2:2 diz assim, mas havendo primeiro padecido e sido agravados em Filipos, e cá está a oposição, estão a ver a oposição humana? E sido agravados em Filipos, como sabeis, tornámo-nos ousados em nosso Deus para vos falar o Evangelho de Deus com um grande combate. E na nossa passagem em Colossenses, que nós estamos aqui, é o grande combate dele, para que nós não nos deixemos enganar, não é? E nós vemos a ousadia permanentemente, quer fosse no plano profético, quer seja no plano do mistério, nós vemos a ousadia sempre a tónica da parte dos crentes. Quando entramos na oposição diabólica, já fiz referência, e o irmão Alberto já fez referência a Daniel, aqueles anjos, não é? Aquele impedimento, aquele combate. Nós temos ali 4 anjos, temos ali o anjo da Pérsia, temos o anjo da Grécia, temos Miguel, eu queria dizer príncipes, temos ali 4 príncipes, que são anjos, ou arcanjos, num caso. Nós temos o príncipe da Pérsia, o príncipe da Grécia, que se opuseram, não é? Para o anjo Gabriel trazer a mensagem. E depois temos o príncipe Miguel, que se levanta pelo teu povo, como lemos o Daniel dizer. E temos outro príncipe, que é o príncipe de Tiro. E o príncipe de Tiro é uma alusão clara a Satanás. Nesta passagem. Agora, esta oposição vai se intensificando no plano profético. E quando o Senhor Jesus Cristo vem a este mundo, então aquilo atingiu o rubro, não é? Atingiu o rubro, como vocês sabem. E a grande manifestação de demónios e diabólica durante o ministério do Senhor Jesus Cristo é impressionante. Isto faz parte da oposição das trevas ao desenvolvimento e ao cumprimento do plano profético. Até que chegou a um ponto que nós lemos na Bíblia, agora não tenho tempo para ler, mas posso dizer que está em Lucas 22, 3 e 4, que o diabo entrou em Judas. Notem até onde é que ele foi nesta oposição e nesta guerra. Entrou em Judas. Só que nós sabemos, pela graça de Deus, que pensando ele ter conseguido uma grande coisa, quando levou o Senhor Jesus Cristo à cruz, ele foi derrotado na cruz. E, como vocês sabem muito bem, e eu relembro, o apóstolo diz assim, na carta aos Hebreus, diz ele assim, pela morte, o Senhor Jesus Cristo, versículos 14 e 15 do capítulo 2 de Hebreus, aniquilou o que tinha o império da morte, isto é o diabo, para livrar todos os que estavam com medo da morte e por toda a vida sujeitos à escravidão, à servidão, e ele venceu.
Agora vocês reparem o seguinte. Estamos a falar da oposição angélica ou demoníaca ao desenvolvimento do plano profético. Agora vocês imaginem a fúria de Satanás depois do que aconteceu e de ele ter sido levado a pensar que tinha conquistado uma grande vitória na cruz, quando ele descobre que afinal tem ali uma grande derrota. E a grande derrota passa pela revelação do mistério também, do segredo que Deus tinha com a cruz e com a obra da cruz. Daí que em Efésios, no capítulo 6, e agora não temos tempo, mas vocês conhecem a passagem, entre os versículos 10 e 14 e depois 18 a 20, o apóstolo fala de toda a armadura de Deus, que nós temos que nos equipar para este combate, porque temos um adversário, que são principados e potestades, plural, não é? Satanás e os seus anjos, a oporem-se a estas verdades, que ele está furioso como nunca. Por isso é que a verdade do mistério quem compreende a verdade do mistério, quem mexe na verdade do mistério, mexe no ninho das vespas ou das víboras, por assim dizer, que ele é terrível, ele sabe bem disso, não é? E o que é curioso é que quando ele fala da armadura para este combate, eu não tenho tempo para... Isto aqui está assim um bocado de coisa, mas vocês percebem alguma coisa ou não perceber? E ele chega a uma certa altura, ele diz que temos de ter toda a armadura, não é? Para resistirmos no dia mau. E quero-vos dizer que este dia é mau. É muito mau. Não é? E ele chega a uma certa altura e diz assim, versículo 18, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. E por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho. Ou seja, nós vemos aqui ele orar, porque há versões que utilizam a palavra ousadia. Ele orou por ter ousadia. Temos de ter confiança para poder falar. Ter ousadia. Continuamos a precisar de ousadia. Continuamos a precisar de ousadia. Quando nós, para terminar, pegamos na carta aos Coríntios, na primeira carta, no capítulo 4, sabem qual é o 4? Por isso é que eu digo que nós temos que chegar ao céu rapidamente, porque isto aqui na Terra, isto não dá muito andamento. No capítulo 4, vocês reparem bem o que é que nós vemos no capítulo 4 da primeira carta aos Coríntios, e agora vocês imaginem quando o Senhor abrir a palavra e começar-nos a explicar a palavra. No capítulo 4 e no versículo 9, já viram o que é que está ali escrito? E eu gostava de ler estes versículos todos, mas vou só ler o primeiro e o último. E vou contrastar. O primeiro diz, o versículo 9 diz assim, porque tenho para mim que Deus a nós, apóstolos, nos pôs por últimos, como condenados à morte, pois somos feitos espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. Eles estavam na arena. Nós estamos na arena. Somos espetáculos. Sabem que os espetáculos da altura não eram espetáculos ali no Parque das Nações. Era no Coliseu em Roma. Lançados às feras. E nós somos um espetáculo. Nós estamos aqui como para ser devorados com inimigos tremendos, diabólicos e humanos, de oposição. Estamos aqui neste quadro. Somos feitos espetáculos ao mundo, aos anjos e aos homens. Versículo 16. Admoesto-vos, portanto, é que sejais meus imitadores. Não digo mais. O que é que nós vamos fazer? Não vamos brincar com coisas sérias. O que está em causa é muito. E há muitos cujos olhos, para serem abertos, dependem da nossa ousadia. Dependem da nossa ação. E nós, que Deus nos dê a graça para podermos conseguir, porque não somos nós, será o Senhor em nós, naturalmente. Mas temos de fazer a nossa parte. Pela parte que me toca, estou pronto a ser ousado. Assim me ajude o Senhor. Que o Senhor nos ajude. Graças a Deus pela sua palavra, e é mesmo, é preciso ousadia, é ousadia diária mesmo, que o Senhor assim nos ajude. E como o irmão Alberto dizia, no fim, o entendimento desta verdade, que é o mistério da graça, faz-nos entender e faz-nos perceber a nossa posição na história de Deus.
é muito bom quando nós temos esta verdade bem clara nas nossas mentes. Que o Senhor nos ajude. Vamos terminar com a oração. Eu vou terminar com a oração também dando graças pela minha tia, que está aqui no nosso meio, e pelo facto dela pôr no desejo do coração dela vir fazer companhia à mana do coração dela também, e tem sido muito bom. Eu devia ter mencionado logo no início, mas os últimos são os primeiros, por isso, mas graças a Deus por ela. Ela também tem sido uma guerreira e temos tido boas conversas, e eu dou graças a Deus porque ela tem o coração dela confiado no Senhor, e a luta dela também é para que os filhos possam perceber esta verdade. Ela também está lá sozinha, entre aspas, tem lá os filhos, 6 filhos ao pé dela, mas é motivo de nós darmos graças por ela e pela firmeza dela. O Senhor tem um carinho e um cuidado muito especial pelas viúvas e pelos viúvos, como é óbvio, mas o Senhor tem estado a cuidar e é muito bom tê-la no nosso meio. Sei que vai amanhã embora para o Algarve, também tem lá a casita e os filhos, mas é motivo de nós darmos graças, e eu vou orar ao Senhor, ao nosso Deus, e dando graças também pela minha tia estar aqui connosco e pela palavra que ouvimos. Vamos ficar de pé, irmãos, e vamos terminar com a oração. Senhor nosso bendito e amado Pai, graças te damos, Senhor, pela tua palavra, Senhor. De facto, hoje a confusão deste mundo, desta sociedade, Senhor, é para nos tirar a ousadia, Senhor. Às vezes as coisas vêm à nossa mente, Senhor, para nos desanimarem, quer a nível profissional, quer a nível familiar, quer a nível... A todos os níveis a luta de lá está, Senhor. É um grande combate diário, Senhor, em que o objetivo é mesmo esse. Tirar-nos a ousadia, Senhor, de vivermos para Ti. Tirar-nos a ousadia de falarmos em Teu nome. Tirar-nos a ousadia de vivermos Cristo na nossa vida, Pai. Que Tu nos ajudes, Senhor, a podermos abraçar esta verdade, Senhor, e a revestir-nos da armadura de Deus, Senhor, para que possamos estar prontos para o combate diário. Nós te damos graças, Senhor, porque Tu tens cuidado da Tua igreja local aqui, Senhor. Te damos graças por aqueles guerreiros, Senhor, que muitas das vezes feridos, Senhor, sem forças, mas sem nunca desistir e com ousadia. Obrigado por todos eles, Senhor, te agradecendo ainda pelo facto de termos aqui a minha tia aqui connosco, Senhor. Obrigado por ela, Senhor, que Tu continuas a cuidar dela, Senhor. Dá-lhe força e ânimo no seu coração também, Pai, e obrigado pela companhia que ela tem sido para com a minha sogra, Senhor. Te agradecendo, pois, tudo isto, Senhor, te pedindo o Teu cuidado por cada filho Teu aqui, Senhor. Sabemos que a luta lá fora é enorme, mas é com alegria que nós te pedimos ousadia para podermos viver em Ti, Senhor, de uma maneira firme, Senhor, e para que possamos ter a Tua paz, Senhor. Tudo isto pedimos e agradecemos no nome do Teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, o culto está terminado.